A gente viu recentemente um filme tendo muito sucesso, O Som da Liberdade. Não sei se você assistiu, mas ele fala sobre crianças que são raptadas e são usadas como escravas sexuais de pedófilos. E aí, no Brasil também a gente viu algumas situações denunciadas. Qual cuidado nós temos que ter com as nossas crianças? Vamos falar sobre esse tema hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, deixa o seu like, clica aí no joinha, se inscreve também no nosso canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e deixa seu comentário, que é muito importante para a gente. Para falar desse tema, está aqui do meu lado já a Bispa Camille, nossa pastora e terapeuta Ana Paula. E aí, gente, é um tema que é pouco abordado, né? Pouco discutido. Queria até já começar com tem um reality de música gospel e que viralizou, né? Uma canção, emocionou muitas pessoas e tem uma frasezinha lá nessa canção que tem a ver com o tema de hoje. Vamos assistir, pode soltar, por favor. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre. Os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Então, olha aí, nesse vídeo essa música aí viralizou na internet, né? Muita gente ouviu e assistiu, e lá ela fala do João do Marajó, né? Que é uma cidade lá na Amazônia que acontece muito isso, né? Crianças, os próprios pais cedem as crianças para se prostituírem, né? Para satisfazer pessoas que a gente conhece como pedófilos, né? Pessoas que têm interesse sexual em crianças, em adolescentes. E esse é um assunto muito grave, né? Esse é um assunto muito, muito sério e que os pais precisam estar atentos, né? Com certeza, e como o senhor falou, é um assunto que as pessoas falam muito pouco hoje, né? É muito difícil falar sobre esse tema, porque a gente fica um pouquinho de mãos atadas, né? Eu, quando fui assistir esse filme no cinema, eu confesso que eu saí, assim, muito triste por não poder fazer nada, porque a gente não sabe
Peraí, mas onde? Como? Como que a gente vai influenciar nisso, né? Como que a gente, como cristão, poderia fazer a diferença na vida dessas pessoas? E aí, quando essa moça traz essa canção, e aí já tem um lugar, já tem um momento que acontece, vai ficando mais fácil para colaborar, para contribuir, né? Quando lançou o filme, eu vi até algumas iniciativas, vocês viram? De alguns restaurantes. A padaria do lado da minha casa mesmo fez era pastel do Belém do Bem. Aquele e aí negócio dos sinais, né? Você tem que fazer, Não, a padaria fez tem mesmo assim, né? Um que é quando negócio você que tá faz sofrendo. quando você abusa, Mas não coisa. era isso, a padaria fez uma ação que um certo alimento, todo mundo que comprasse pastel de Belém, o valor ia ser revertido para essa causa. Eu acredito que deve ter a ver com os ingressos, né? Mas mesmo assim, como que a gente ajuda, né? Então é legal a gente falar sobre isso, porque não acontece longe. Às vezes a gente acha que acontece só... mas tem um tráfico de crianças, tá bom. Mas tem também a pedofilia, que acontece às vezes do nosso lado. E a gente pode prestar mais atenção nos detalhes, né? Como mãe, como amiga, como tudo que a gente pode ser na vida de alguém. Tem muita gente ao nosso redor, do nosso lado, que tem criança, às vezes os pais desligam muito. Eu vejo dois extremos sempre. Ou os pais são muito desligados, ou são ligados demais. Não pode dar oi pra pessoa na rua porque é homem. Também, né? Não, a questão acho que não é nem ser ligada, acho que querer colocar o filho numa bolha, né? E achar que nada vai acontecer. Só corrigindo você, tá, amor? A Ilha do Marajó tá lá no norte do Pará. No Pará, no Pará. né? Mas eu falei Amazônia, não falei Amazonas. Então, ali faz parte da Amazônia. Mas fica pertinho de Belém. Mas assim, como eu estava falando, ou a gente quer colocar o filho dentro de uma bolha, para ele não ter contato com nada de ruim, de mal que tem no mundo. Isso é impossível, não tem jeito. Por mais que você tente proteger o seu filho, ele vai passar por situações que uma hora ou outra vai envolver alguma coisa. Ele vai deixar de ir para a escola? Ou então você vai criar seu filho só dentro de casa, né? Você vai ser o professor dele, vai ser o médico, vai ser tudo. Não tem jeito, não tem como. Ou então, como você está falando, é largado demais, é dado demais, né? Eu vejo realmente, tem crianças que ficam na rua soltas, assim, ó, e o pai tá lá dentro de casa. Antigamente o Cristiano ficava na rua o dia inteiro, mas ele morava, né, brincava de frente. Mas eu tô lembrando que eu lembro que tinha uma pessoa lá no bairro que eu morava, que ele ia lá de carro, na época a gente era adolescente, né? E tinha alguns conhecidos meus lá do bairro que saíam com essa pessoa. Ele pegava lá, vou levar você em tal lugar. E levava, pagava tudo e depois gostava de fazer uma troca de carícias, favores. Algumas coisas, né? E a gente ficava sabendo disso. Eu não aguentava nem ver, nem ouvir falar, mas eu sei de envolvimentos de amigos meus, né, dessa época, né? Então, é uma coisa muito séria, uma coisa muito grave que pode acontecer e os pais precisam estar atentos a isso. E é mais comum do que a gente imagina, né? Olha esse dado aqui, ó, por ano, o Brasil registra 500 mil casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes, ocupando o segundo lugar no ranking de exploração sexual infanto-juvenil. O primeiro país no ranking é a Tailândia. Então, o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual infantil. 75% das vítimas são meninas. Então, realmente, a maioria dos pedófilos são homens, né? Acaba sendo homens que buscam em meninas. Em sua maioria negras. Elas são vítimas de espancamentos, estupros, estão sujeitos ao vício em álcool, drogas, também a infecções sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada, já que muitos não utilizam preservativo. Então, assim, realmente é um assunto sério e Jesus sempre chamou a igreja, né? Eu lembro que no livro de Atos, né, nos evangelhos, a cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Jesus sempre chamou a igreja a cuidar daqueles que estão vulneráveis, vamos falar assim, né? Então, eu acho que é a nossa missão, né? Nem que seja como a música falou, orar por essas crianças, orar para que Deus possa guardar a vida dessas crianças, é o mínimo, né, que a gente pode fazer. E também buscar outras ações. Eu acho que existem ONGs, existem pessoas especializadas nesse assunto, né? E ensinar os pais a terem cuidado. Hoje a internet é um perigo muito grande, né? A internet expõe muito as crianças, né? Vamos ver um vídeo da ministra Damares falando desse tema. A ministra Damares, ela lutou muito, né? Ela combateu muito esse tipo de violência, né, contra as crianças. Vamos assistir.
Olha aí, né? Isso é um assunto muito grave e, em contrapartida desse combate que a gente viu aí, a gente vê muitas vezes uma ideologia de sexualização das crianças, né? A gente tem vários vídeos na internet de escolas tendo apresentações de funk com roupa curta, com danças sensuais, né? Às vezes nem na escola, né? Às vezes essas modinhas do TikTok também, que viralizou, muita criança vê TikTok e fica querendo reproduzir, porque acha legal, acha bacana, e reproduz, e fica dançando, entendeu? Depois a mãe acha Mas eu bonitinho, falo até, grava. Camila, eu estou falando assim, mais grave ainda, de uma agenda, realmente. Lembra de um vídeo, de uma apresentação de uns artistas, todo mundo nu, e os pais ali, as crianças tocando, né? Homens, né? Homens nus. Isso, então existe uma agenda progressista que prega essa... existe até... Essa liberdade de expressão. Isso, queriam passar uma lei dizendo que pedofilia não era crime, era um distúrbio, né? Aí descriminalizaria a pedofilia. Então a gente tem que estar atento. Eu acho que a igreja tem esse papel de denunciar esse pecado, né? De denunciar essa aberração que é esse tipo de comportamento, né? E especialmente devolver para os pais a segurança de não serem aprovados pelos seus filhos o tempo todo, né? Porque eu acho que tanto o TikTok, Instagram, essas redes, elas trazem uma voz para a criança. Então, a criança e o adolescente, eles estão ali falando sobre o que eles pensam, dizendo todas as opiniões deles, e às vezes eles não têm maturidade para ter alguma opinião. Então, esses dias eu abri o TikTok e apareceu uma menina falando que ela tem 16 anos, e ela estava desaparecida da mãe dela há uma semana, ela dizendo com orgulho, porque a mãe dela, quem é a mãe dela para obrigar a morar? Então ela foi morar com o namorado, não sei o quê. Aí chegou o carnaval, 16 anos. 16 anos. E todo mundo aplaudindo a menina de 16 anos. Aí chegou o carnaval, o namorado dela foi pular no bloquinho, ela não, aí ela voltou para casa da mãe só por causa disso, depois de muito tempo. Então, a internet, ela traz uma voz para uma criança de 16 anos que não tem a malícia para enxergar as coisas, às vezes, Que né? acha que sabe alguma coisa. Exato. Eu me lembro que quando eu era criança, por exemplo, a minha mãe nunca me deixou dormir fora. Nunca me deixou dormir fora. Então, minha amiguinha, não sei o quê, ia pra casa da minha amiguinha, tinha horário pra minha mãe chegar, ia pra festinha de 15 anos, meu pai aparecia do nada, não podia fazer nada de errado, porque eu já sabia que se eu olhasse pro lado, meu pai ia aparecer lá de repente, dar um jeito de entrar. Então, meus Isso pais é proteção, marcavam né, assim, Ana? É proteção, né? Quando eu era adolescente, eu achava isso ruim, mas ainda bem que eu não tinha voz pra achar ruim. Hoje a gente está dando voz para esses adolescentes, para falarem que eles acham que eles têm que sim que ter Tinder e encontrar com quem eles querem, fazer o que eles querem. E aí a gente abre margem para isso, para a sexualização das crianças, onde vai ter estupro, né? Vai ter muito abuso, muita coisa. É muito difícil esse tema. Para mim, assim, é muito difícil falar sobre isso porque é uma realidade muito presente e a gente encontra muito isso. Nós, dentro do gabinete pastoral, a gente encontra muito isso. Todo lugar tem alguém querendo confessar alguma coisa a respeito desse assunto. E é muito triste, porque as pessoas têm vergonha, né? A pessoa, quando ela é abusada, ela sente vergonha de dizer, porque ela acha que a culpa foi dela. E aí tem mais abusadores ali, mais vítimas que ficam ali. Eu me lembro que eu liderei uma igreja há algum tempo atrás e eu fiz uma conta, 40% das mulheres já tinham sofrido abuso. 40%. Então, é um número muito alto, assim, e a gente tem que saber lidar com isso. Cada 10, 4 já tinham sofrido abuso. Exato. E estavam contando ali, isso só das pessoas que vinham trazer, né? Com certeza tinham muitas mulheres que não traziam. Então, em algum momento da vida dela, em algum momento da vida deles, os meninos também, alguns, né? A maioria eram mulheres, mas alguns homens também, do padrasto, do vizinho. Às vezes moram nos fundos, chega tarde, a pessoa da frente sabe todos os horários, né? Que horas que o adulto está em casa, que horas não está. A criança não tem como ficar com ninguém. Então, a realidade é muito difícil, é muito dura. E a gente precisa estar atento para olhar para isso, sim. E hoje é difícil, né? Acolher, né? Talvez uma outra forma da igreja ter um papel legal é acolher essas pessoas, não julgá-las, não culpá-las, mas dar um apoio emocional, né? Pode falar, amor. Não, eu tô falando que hoje é difícil a gente colocar uma pessoa para trabalhar dentro da nossa casa e você confiar naquela pessoa. Sim. Porque, poxa, se não for para uma boa indicação, entendeu? Como é que você liga para uma agência, né? Ah, preciso de uma diarista, preciso de uma babá, um exemplo, entendeu? É difícil, né? Graças a Deus. Sozinha, né? Isso, exatamente. Você confiar, né, a sua filha, o seu filho pequeno na mão de uma pessoa. Então, assim,
tudo tem que ser muito bem analisado. E graças a Deus, assim, né, a gente tem um Deus que guarda as nossas vidas, que nos livra de muitos males, graças a Deus, de muitas emboscadas, né? Que às vezes o diabo ele tenta, mas né, se frustra, graças a Deus. Mas eu fico pensando nessas crianças, né? Quando a gente está vendo aqui a Damares falando, né? Os dentes das crianças são arrancados, para elas não falar nada. Eu falei, gente, isso é um absurdo. Né? A que ponto chegamos, né? Como que a perversidade humana está tão grande ao ponto de ter que fazer isso com um bebê, 3 anos, gente, 4 anos, entendeu? Então, assim, realmente, a gente precisa falar sobre isso sim, né? Não pode deixar passar. E quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão ver que nós estamos nos preocupando, que a gente está se atentando a essas causas. E esse filme ter sido lançado despertou isso em muitas pessoas, muitas instituições, igrejas. Eu fiquei muito impactado com o filme. Eu saí de lá, assim, mexido, chocado, né? Mexido, né? Porque... Como que realmente acontece? Porque quem não viu o filme ainda, gente, assista, né? Chama O Som da Liberdade. Lá mostra exatamente como que acontece esse sequestro, entendeu? E o que acontece com essas crianças, né? Então, assim, é um filme muito forte, muito esclarecedor, vamos falar assim, mas é um alerta. Eu te aconselho, você que é pai e mãe, assistir. Porque às vezes a gente assiste e fala, só acontece lá. Mas o Bispo trouxe uma estatística muito importante. Em segundo lugar, no mundo, assim, né? É muito grande, né? É muito grande. Então, e também assim, às vezes você fala, é diferente, tudo bem, a gente tá falando de uma coisa muito extrema, mas olha nas pequenas coisas, tá no restaurante, seu filho quer ir no banheiro, vai lá no banheiro junto com ele, entra lá, vê se não tem ninguém lá dentro mesmo. Eu tenho isso, até hoje eu tenho isso, assim, de entrar no banheiro, se for muito escondido, eu peço pra alguém comigo esperar na porta. Passou na internet, um pai que foi levar a filha no banheiro, e ele deixou a menina, ele acompanhou até a porta, ele não entrou. E quando ele falou assim, ele viu que a filha estava lá dentro, ele falou assim, não, eu vou entrar. Fulana, quando ele estava lá dentro do banheiro, saiu um homem de dentro da cabine. E ele falou com o cara, o que você está fazendo aqui dentro? Isso aqui é banheiro de mulher, eu vim trazer... Você está fazendo o quê? Eu vim trazer minha filha, você está aqui dentro, cadê? Você está com alguma criança? O cara não estava com ninguém, ou seja, ele estava esperando uma oportunidade para cometer algum abuso, alguma coisa. Então, assim, não dá para deixar mais crianças sozinhas no banheiro, em algum lugar, não dá. Porque a gente não pode ficar neurótico, mas tem alguns cuidados que a gente pode tomar, que está na nossa mão de fazer, né? Até na igreja, nós como líderes da igreja, né? Tá ali, sabendo quem que é. Sempre os ministérios infantis tem uma vestimenta diferente, então um voluntário vem buscar seu filho, vê se é mesmo do Ministério de Criança da igreja, né? Ou se alguém se passando. É importante a gente olhar isso em todo lugar. Na nossa igreja a gente colocou câmeras em todas as salas, né? A gente tem um cuidado muito grande de estar supervisionando, porque a gente não sabe. Uma pessoa chega na igreja e ela é o famoso lobo em pele de cordeiro, né? Eu quero trabalhar no Ministério Infantil. A gente acolhe. Claro, vamos lá, dá o treinamento, ensina, mas se a pessoa estiver mal intencionada, ela consegue enganar ali, né? Então, se você não tivesse supervisão, se você não tivesse cuidado, a gente sempre põe 2 pessoas, tenta, né, colocar 2 pessoas por sala de aula, no mínimo tem um supervisor passando de sala em sala, para não deixar a pessoa sozinha, porque é um perigo que a gente tem que estar o tempo todo alerta. E outra coisa, né? A gente como pais tem que ensinar os filhos, orientá-los, né? Dar dicas para as crianças, como reconhecer um abusador, como reconhecer alguma coisa que ele possa fazer contra ela. Então, assim, às vezes você pensa, nossa, mas eu vou falar isso para o filho. Querido, você tem que instruir seu filho. Ele tem que aprender, ele tem que ter essa noção. Você tem que falar com ele, filho, se alguém fizer isso aqui, cuidado. Entendeu? Se alguém quiser falar alguma coisa, cuidado. Porque quanto mais você instruir o seu filho, né, na presença de Deus, no caminho do Senhor, mais protegido ele vai estar. Entendeu? Então, né, não é colocar numa bolha, como a gente tem falado aqui, mas sim instruir a criança no caminho que ela deve andar. E isso faz parte, a gente precisa, né, tem que ser uma conexão, pai, filho e pai, para eles terem essa noção do que está sendo, né, vivido nesse mundo aí, infelizmente está perdido, e ser protegido. Até para o filho saber que ele tem liberdade de falar com você sobre isso, né? Então, se alguma coisa estranha acontecer, ele vai... Porque a maior parte dos abusadores, eles não abusam da criança. Pegou a criança, hoje vai lá e abusa da criança. Normalmente eles desenvolvem, como é um distúrbio mental, eles vão desenvolver um relacionamento com a criança. Então, um dia chega, faz carinho na criança, dá um beijinho no rosto, dá ursinho de pelúcia. No outro dia, dá ursinho de pelúcia com chocolate. E aí vai evoluindo, é como se fosse um namoro. É doente mesmo, gente. Assim, a relação do abusador com a criança é doentia, assim, num nível muito terrível. E não é porque é um distúrbio mental que não é crime. Então, a gente precisa reconhecer que, assim, é crime, mas é um distúrbio mental também. Então,
diante dessa pessoa, não tem assim, mas pediu desculpa, mas me prometeu. Não, é um distúrbio mental. Sempre vai fazer, não tem como. Você não ensina a cobra que ela não vai picar. Não tem como. Exatamente, isso mesmo. Você tem um livro aí, Ana, para mostrar para o pessoal? O livro, hoje a gente não podia ter outro livro, né? Senão esse, gente. Filhos, Desafio, da Bispa Lúcia Rodovalho. Vocês sabem que a nossa bispa, além de bispa maravilhosa, é terapeuta, né? Psicóloga familiar. E ela traz aqui todas as dicas que podem te orientar segundo a palavra de Deus e também segundo a psicologia, para que você possa criar os seus filhos da melhor maneira possível. Você encontra esse livro e vários outros títulos no site sbshop.com.br. Tem um vídeo do Alexandre Garcia comentando a respeito do filme O Som da Liberdade. Vamos assistir. Vocês sabem do sucesso desse filme aí, O Som da Liberdade, né? No mundo inteiro, nos Estados Unidos e agora no Brasil, recém foi lançado, já é campeão de bilheteria e trata do sequestro de crianças, ou rapto de crianças, para serem violentadas, serem abusadas, inclusive para venda de órgãos, uma coisa horrível, que é com base em uma espécie de documentário de um sujeito que investigou tudo isso, ligação Estados Unidos, México e tal. Aí hoje eu abro o jornal local aqui e vejo que desaparecem 200 brasileiros por dia e vem fotos das crianças que sumiram. A menina, o menino. Tem o caso de uma senhora, moradora da beira da estrada entre Brasília e Goiânia, que perdeu 3 filhos assim. 2 foram mortos. E a menina, ela ainda está com esperança de que esteja viva. Coisa trágica. Né? Exploração de criança. É o que trata esse filme Som da Liberdade, que é chocante, mas serve de alerta para a gente. E uma coisa que eu vejo também hoje em dia muito na internet é mães postando filhas dançando aquelas dancinhas sensuais, né? E achando a coisa mais linda do mundo, né? Dando uma glamorização, né? Da a sexualização filha da criança. ali dançando e a mãe vai, filma, posta e todo mundo aplaudindo e isso acaba sendo perigoso, né? Outra Até coisa as roupas também, né? Os joguinhos, os Roblox da vida, né? Aquele joguinho lá que os bonequinhos têm que sair montando, esqueci o nome. Mas assim, principalmente jogos, porque naquele joguinho lá, tal de Roblox, eles têm interações com outras pessoas que entram ali para jogar também. Então, muitas vezes, a gente pensa, será que é uma pessoa que está aqui falando com o seu filho realmente uma criança? É um adolescente? Ou será que é um adulto se passando por adolescente? Entendeu? A nossa filha, ela joga. Eu já instruí ela, Rafaela. Você nunca fala, minha filha, seu endereço, onde você mora, entendeu? Fica falando a sua idade. Não responde. Você conhece a pessoa que você está jogando? Muitas pessoas não vai conhecer. Então, você não tem que ficar respondendo nenhuma pergunta que te fazem nesses lugares, entendeu? Porque é instrução. Você tem que instruir o filho. Porque, às vezes, né, a criança está ali brincando, acha que é uma pessoa que é como ela. Eu moro no lugar tal, estudo na escola tal, entendeu? Então, assim, tem que ter cuidado. Então, é isso mesmo, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet que ele mostra, né, quais os cuidados que são importantes a gente ter. Pode soltar. Essa semana viralizou na rádio, televisão, internet essa notícia aqui, que o TikTok deletou mais de 20 milhões de contas de menores. E os menores não são menores de 18 anos, são menores de 13 anos. E eu vim aqui falar da preocupação de uma criança estar usando a rede social. Eu trabalho há 7 anos com rede social e eu sei muito bem o que eu tô falando, então vem comigo que eu vou te explicar. Em primeiro lugar, já está mais do que comprovado que o uso de telas acaba realmente prejudicando e atrasando o desenvolvimento das crianças. Então, tela, celular e rede social não combina com criança. Mas o principal, além disso, é que você não sabe quem está por trás dessa tela. Você não sabe se é um sequestrador, se é um assaltante, se é um pedófilo, se é um abusador. E normalmente são através das redes sociais que eles se conectam com as crianças. Ele pode estar disfarçado no perfil fofo, como de um cachorrinho, ou de uma outra criança. E você não tem a menor ideia de quem está do outro lado da tela. Então é realmente muito preocupante e rede social definitivamente não é um lugar para criança. Agora, se você faz muita questão que o seu filho de menos de 13 anos utilize rede social, fique de olho no que ele está fazendo, monitore e veja com quem ele está conversando, com quem ele está interagindo, quem está entrando em contato com ele. E o melhor, deixe que ele use a sua conta. Não crie uma conta específica para ele, porque aí sim é um canal aberto para essas pessoas conseguirem contato com ele. Olha aí, todo cuidado é pouco, né? Falando desse tema, né? Igual ela falou assim, tem uma conta que é vinculada à sua. A Rafaela tem uma conta
mas é uma conta vinculada à minha conta e eu que administro aquela conta. É que hoje é Ela muito não difícil tem, ela mesmo não faz nada na conta deixar que a criança não tenha rede social, né? A criança tem que ter. Mas então que esteja também ligada no seu celular, que você vê a conversa em tempo real ali, né? E hoje tem aplicativos que você, como pai, você pode instalar no telefone do seu filho, que ele te mostra aonde ele foi, que aplicativo que ele instalou. E você também, você como pai, você pode bloquear, colocar um tempo limite para ele usar o telefone. Ou seja, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer para dificultar essa estratégia do maligno. Até aí, na entendeu? televisão tem, né? Vocês já viram? Esses programas, tipo Netflix e tal, você consegue colocar para que o perfil esteja limitado a uma determinada faixa etária. É isso mesmo. Então, gente, ore, né? Primeiro, ore. Segundo, apoie. ONGs, né? Quem cuida desse tema, cuide da sua casa, da sua família, né? Na igreja, precisamos ter esse cuidado também, né? O inimigo está aí, ele veio para roubar, matar e destruir, mas nós vamos estar atentos com a graça e com a proteção de Deus, tá bom? Não é porque Deus guarda a nossa vida que a gente não vai tentar o Senhor, né? Como Jesus disse lá no deserto. Estamos chegando ao final de mais um programa. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo com todo mundo. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no site saranossaterra.com.br. Lá você vai encontrar o endereço, o contato e o horário do culto da igreja mais próxima, tá bom? Chegamos ao final. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.